Salve, rapaziada, é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou estar analisando uma partida de ranqueada. É a ranqueada minha mesmo, tá? Só que faz um tempinho. Hoje a Espanha ganhou a Copa do Mundo, a Argentina perdeu, o bem venceu. Mas na época que eu gravei, eu tava mais ou menos 40% do Lenda 1. Então eu ganhei, subi bastante. Agora eu tô no Lenda 2, 80%. Faz umas 2 semanas que eu só entro no jogo para jogar Div 3. Então eu subi relativamente bem rápido para dessa última partida para Lenda 2, 80%. Mas eu vou dar um aviso antes que as duas primeiras fights eu analisei meio mal, porque não tinha tanta coisa pra analisar e porque eu tava meio desaquecido, meio meio desanimado, e eu vou ensinar vocês como que entra no replay, vai que alguém não sabe. Tem que vir aqui, aí vem na opção replay. Aqui, ó, replays. Aí você tem que ativar essa opção, acho. É isso aqui, vai estar ativar replay, sei lá. Ou, se eu não tenho certeza porque tá em inglês aqui, mas aí vocês leem isso aqui. Ó, o meu tá ativado, deve ser isso. Ó, se todos estão desativados, só esse tá ativado, deve ser isso. Aí você ativa, se o seu tiver desativado, e sai. E salva as alterações. Isso acontece porque, tipo, gravar replay de toda a partida às vezes dá um bug. Mas eu tenho o meu ativado. Às vezes dá bug não. Às vezes laga um pouco. Eu tenho o meu ativado por conta que para jogar screen precisa ter ativado, então eu não fico desativando e ativando. Mas se você tiver. É a configuração padrão, ele já vem ativado. Mas se você um dia já desativou, você precisa lá ativar. Aí depois de ter ativado, você joga a partida. Vem em carreira, carreira, replays. Aí ó. Se der um aviso. Se der um aviso aqui, pá, deseja remover esses replays. Não aceita e tá aqui. Aí é só você clicar aqui e clicar em play, que seria assistir, tá? Então é isso, você assiste e faz o que eu vou fazer agora. Pronto, rapaziada. Já no replay, como tá na ranqueada, pá, a gente só vai analisar as fights, tá bom? Você pode fazer isso em campeonato pra analisar tipo, a partida, a rotate que você fez, o que tá bom, o que tá ruim. Então eu vou pular direto para skills, tá? E rapaziada, acho que já começa daqui. Ganhei a primeira arma, independente se tem cara ou não. Aí eu ouvi o glider dele pelo efeito surdo. Já dei 75 de dano. Não tá aparecendo dano, mas eu dei 75. Eu dei 75 com 3 tiros. E antes dele pegar a arma. Então eu sabia que era só eu pegar o pixel, né? Pegar o pixel, recarregar a arma, ó. Vejam bem o que aconteceu. Ó, olha o que aconteceu. Viu, cara? Um tiro 25. Outro tiro 25. Eu dei 75. Fiquei com uma bala na arma. Precisava recarregar e acertar só um tiro nele. Ó, carreguei. Fui pro pixel. Eliminei. Fácil. Fight de drop. Vamos pra próxima. Aqui já começa mais ou menos daqui a fight. Na hora que eu pulei do telhado, eu já tinha visto esse player aqui. Aí eu marotei pra abrir o baú, porque ele tá na minha vantagem, né? Se ele me ver aqui, ele tá na vantagem. Então eu marotei aqui, desde já eu tô marotando ele. E a hora que ele descer, eu tava pensando que eu ia rushar ele. E aconteceu isso, ele desceu, não sabia onde ele tava, aí eu vi a pedra quebrando. Eu vi a pedra quebrando, eu sabia que ele tava lá.
Na hora que ele começou a farmar esse tronco, eu percebi que ele queria farmar mats e que eu tanto podia usar disso pra marotar ele, quanto tomar cuidado, né? Porque pode ser que ele esteja, eu não sabia, né, depois que ele entrou para debaixo da terra, pode ser que ele esteja quebrando uma pedra aqui. Aí se eu chegar andando mais ou menos aqui, ele vai me ouvir e acabou o marote. Então, ó, foi o que aconteceu. Se eu chegasse andando aqui, ele ia me ouvir. Então eu tomei cuidado para marotar. Tava ouvindo ele quebrando as árvores, então eu sabia até onde mais ou menos eu podia andar. Tipo, aqui ele não tinha ouvido meu efeito sonoro e eu tava ouvindo ele quebrando esse carro aqui, porque tava fazendo som de metal. E aqui ele perdeu, fácil. Marote básico. É só ir tomando cuidado pro cara não te ver. Bora pra próxima fight. Que na próxima fight começa a dar pra analisar mais. E agora? Acabou que vindo de glider, eu vi outro cara de glider. Ó, fui tomando cuidado pra ele não me ver. Só que não teve jeito, ele me viu, ele me viu. Beleza. Começou a fight igual, pô. Usei bolinha pra rushar ele. Pinei todos os tiros, comecei na desvantagem de vida. Deixa eu ver se dá pra ver minha vida. Ó, deixa eu ver aqui. Dá pra ver minha vida. Tomei 69 de dano. Comecei na desvantagem, ele tá full. Pixel, não consegui roubar a parede, roubei. Onde que ele tá aqui? Eu não sei. Ele já tinha subido full high? Calma aí, vou colocar no drone. É isso, é. Ó. Tá assim. Na real, eu vou fazer o seguinte primeiro. Primeiro a gente vai analisar só o que aconteceu. Depois meus erros, meus acertos. E vocês podem fazer tudo isso. E vai estar ajudando demais. Tipo, mano, vai melhorar muito isso aqui. Beleza? Peguei visão dele. Essa rampa foi ele que invertou, tá? Aqui eu não sabia se ele tava dentro da minha box ou não. Aqui eu tive certeza que não tava. Ele tava lá pra cima. Aqui eu fiz uma play que eu vi o Johnny fazendo, tá? E acabou que foi bom. Ele não esperava. E agora eu tô com, tipo, 10 de vida na vantagem. Mas eu consegui estourar ele. Agora eu tô na desvantagem. Mas eu consegui estourar ele, que era o que eu tava com dificuldade de fazer. Tô na desvantagem, ele quebrou tudo. E ele vai continuar subindo high. Ah não. Calma aí. Estourado de novo. Agora sim, continue subindo high. Eu fiz minha play de novo. Ele tomou muito dano, eu também. Acabou que eu caí. Comecei a bater kit e ó, olhando para todas as paredes. Eu vi que essas 3 são minhas. Eu não sabia que ele tava na vantagem, tá? E eu não sabia que eu tava na vantagem de vida. Caraca, eu não tava na vantagem de vida. É, agora eu não tô mais. Beleza. Botei o cone. Mano. Foi sem querer isso. Eu coloquei o cone pra fightar com o cara mesmo, né? Pra não tomar rampa na cara, etc. Mas olha isso. O piso era do cara, mano. O piso era do cara. E eu vou ter que voltar um pouquinho aqui pra explicar o que aconteceu. O que eu tava pensando. Então, como eu dizia, o piso era do cara. Eu teria morrido se não fosse esse cone. É tipo... Isso foi sem querer. Não tinha como evitar isso na hora, a não ser colocar o cone.
O que que ia realmente ajudar? Na hora que eu fechei a box, ver se todas as peças eram minhas. Vi o cone ficando vermelho, sabia que ele tava por baixo. Vi o piso dele editado, pronto. Pulou box, coloquei o cone. Eu pensei por etapas. Ele tá na minha box. Não, ele subiu. Vou colocar o cone pra ele não descer. Coloquei o cone. Agora eu não posso tomar tiro. Vou editar a parede. Agora eu percebi que ele tá na minha full box. Agora só segurei a parede, puxei a 12, finalizei. Deu pra entender, né? Eu segurei a parede porque ela tava muito fraca na hora que eu reeditei ela, principalmente porque é de ferro. Segurei ela porque tava muito fraca. Ele só começou a tirar de SMG. Meio que eu segurei a mira e foi. Agora, vamos ver o que eu fiz de certo e o que eu fiz errado nessa fight. Eu vou fazer isso só com essa fight por enquanto, porque senão vai ficar muito grande o vídeo e eu não sei se vocês vão gostar disso. Mas se vocês quiserem que eu pegue outra partida e analise todas as fights com um ponto negativo, do jeito mais completo possível, independente do tempo que vai dar, coloca aí nos comentários que eu faço. Mas vamos ver com essa partida por enquanto, com essa fight. Então, começou daqui. Ponto positivo eu ficar atirando. Aqui. Foi bom eu ter usado bolinha. Se eu não tivesse pinado os tiros, eu estaria muito melhor nessa fight, tá? Porque ele me deu um tiro de 12 que tirou 30 de dano, 31. E se eu tivesse acertado todos os tiros de pistola que eu dei, pelo menos uns 3, ele já estaria mais ou menos aqui, com 25 de shield. Estaria muito melhor na fight. Então, ponto positivo. Se eu treinar a mira, isso aqui vai ser muito bom. Esse pixel foi muito bom. Se eu conseguisse o pixel da parede, eu não sei como consegue. Que eu não sei se tem como conseguir daqui de baixo. Seria muito bom. Mas agora eu consegui. Me protegendo atrás. Bom. Vamos ver o que eu fiz de errado. Subiu o raio, ótimo. Aqui percebi uma coisa que seria melhor. Ó. Aqui. Vamos lá. Ó, subi. Coloquei aqui. Eu poderia ter colocado uma escada, editado esse piso e colocado 2 rampas aqui. Ó. Ele colocou 2 rampas. Se eu colocasse primeiro, eu estaria em vantagem do high, mas deveria ter subido. Aqui, perigoso que eu fiz, porque eu não sabia se eu tava entrando na box dele ou não. Porque a rampa é dele, né? Se ele tivesse aqui em cima com um cone piso, ele poderia ter me dado bastante dano. Talvez seria melhor se eu tivesse... eu ia só falar, mas não tem como, eu vou ter que mostrar. Aqui, ó. Entrei debaixo da rampa dele. Não sei, não foi a melhor coisa isso. Mano, que horrível. Seria bom... Nossa, muito ruim, calma aí. Mas acho que vai dar pra entender. Seria bom eu ter quebrado ou editado essa parede, colocado uma rampa e tacado a bolinha já. Vamos ver se tem alguma coisa. Vamos entrar no drone livre. Mas minha acessibilidade para fazer isso do mouse tá... Ó. Quebra isso, quebra essa parede, coloca um piso aqui. Não, uma rampa aqui, uma rampa direto.
e já taca a bolinha. Vai lá pra cima, volta atirando nele. Acho que seria uma boa eu ter feito isso. Porque, por que seria bom eu ter feito isso? Tipo, por que que você pensou nessa solução? Porque, tipo, não é bom eu ficar dando... não é bom eu ficar dando 50-50 aqui, ó. Se ele edita essa rampa, aqui acabou pra mim, ó. Eu entrei na box que era dele, Vamos ver isso. Não. Ó, o cone e o piso era dele. Se ele tivesse aqui, ó. Se ele tivesse nessa rampa, com um piso e um cone, ele editava piso, cone, rampa. E eu tava aqui, ó. Dentro da box dele. Então, não é bom eu ficar dando 50-50 assim. Tipo, se ele editar, ferrou pra mim. Se ele não editar, o que foi que aconteceu, dá bom pra mim. Então, evitar 50-50. Tipo, se eu não pensar rápido, na hora, tipo, na hora eu pensei assim, não nessa fight, né? Em fights futuras. Na hora eu penso assim, vou pensar, né? Ah, isso aqui é 50-50. Mas o que que eu faço? Para, olha a fight e pensa no que vai fazer. Que agora eu tô parado, né? Eu só tô analisando. Então eu vi na hora que era bom eu ter tacado bolinha lá pra cima. Mas na hora da fight eu não ia pensar isso. Então, para, pensa no que vai fazer e é isso. Spray de SMG. E eu não tinha nem cura pra chamar ele pra baixo. Porque, como eu tomei um tiro, se eu começasse a me curar, ele ia vir picaretar. Pelo menos eu acho. Foi o que aconteceu da outra vez, né? Ele tinha deixado eu com 12 de vida, eu comecei a me curar e ele desceu pra mim. Mas enfim, dessa vez ele ficou spamando de SMG. Taquei a bolinha. Acho que foi bom. Mas ele esperava assim. Na hora que eu taquei a bolinha, ele já pulou com a 12 na mão pra dar esse tiro de 60 de dano em mim. Tomou 100. Aqui eu tinha que ter segurado o high. Tacado, ó, vamos ver. Colocado uma parede aqui. Ó. Pulado. Colocado piso, cone e segurado essa fight. Deveria ter feito isso. Isso, eu deveria ter feito isso que eu fiz desde o início. E lembra da parede? Se tivesse uma parede minha aqui, a hora que ele ditou aqui, eu não ia ter caído. Por isso da parede. Minha parede. Beleza? Aqui eu parei pra me curar. Acho que fiz errado, eu tinha que ter puxado o raio antes. Principalmente agora, ó. Estourei. Vira pra trás e puxa o raio, ó. Se eu tivesse feito isso antes e subisse no retake, não na bolinha, mas antes, né? Eu teria pego o raio. Tá vendo? Por mais que eu tenha ganho, ó. Eu ganhei porque o cara errou mais que eu. Não porque eu joguei melhor que ele. Tecnicamente eu joguei melhor que ele, né? Mas eu ganhei porque ele errou mais que eu. Porque eu errei muito. Tipo, dava pra eu ter feito mais coisas certas. E ganhar da fight lá em cima já. Na real, nem precisava subir, lembra? Se eu acertasse os tiros de pistola e depois logo em seguida puxasse o high. Mas, putz, esqueci da proposta do vídeo. Aqui eu tomei esse tiro porque é melhor eu voltar pra explicar. E pra mim entender também o que aconteceu. Ó, aqui eu tinha acabado de cair tudo. Aqui eu tinha acabado de cair tudo. Eu acho que eu caí pela pressão, sei lá, mano. Porque eu queria subir, eu tava solo. Mas enfim. Caí, queria subir de nível, né?
vi ele caindo, eu forcei um pixel ali, forcei muito a barra. Se eu tivesse colocado uma escada aqui e editado para ficar com um pixel dessa metade da parede, estaria melhor. Mas aí ele poderia vir aqui, pular aqui, né? Então acho que esse pixel foi muita forçação de barra. Eu acho que isso era melhor eu ter esperado. Melhor eu ter esperado ele fazer alguma coisa melhor, tá ligado? Se ele começasse a spamar essa parede, eu ficava aqui, entendeu? E segurava 12. E atirava nele aqui. Então eu acho que era melhor eu ter só esperado ele fazer alguma coisa, não eu tentar fazer. Porque aqui eu tentei fazer, ele só esperou eu fazer, ele só esperou meu erro e me acertou esse dano. Ó, se ele tivesse ficado fazendo isso, talvez ele tomasse uma dano. Só que ele só veio fazer alguma coisa porque eu tomei esse dano, né? Mas eu acho que ele viria de qualquer jeito mesmo por conta que eu tô com 100 de dano, 100 de vida. Beleza. Nessa hora, ele vacilou, né, mano? Ele pulou na minha box full. O que era melhor dele ter feito? Por mais que a gente ia ver os erros e os acertos dele depois, agora, mano, é o erro que deu a fight pra mim, tá ligado? Seria muito melhor ele ter tentado roubar uma parede. Do mesmo jeito que eu fiz lá no início, era pra ele ter feito isso, tá ligado? Colocado, vamos lá. Ó, tamo aqui, colocado um cone piso aqui, ó, cone piso aqui e começado a quebrar essa parede, entendeu? Ele fica no cone piso aqui, coloca uma parede aqui, sei lá, e começa a picaretar essa parede aqui, seria melhor. Vamos ver outras brechas. Ó. Péssimo. Acho que, mano, vir por baixo ia ser péssimo de qualquer jeito. Mesmo se ele tivesse quebrado o cone, ó. Aqui ele quebrou. Substituiu o cone. Mesmo se ele tivesse substituído o cone. Aí ele edita aqui, vê o que eu faço, tá ligado? Porque se eu colocar uma parede de metal aqui, ó, do jeito que já tinha, ia tá fraca, entendeu? Aí ia ser muito mais fácil pra segurar, entendeu? Qualquer jeito ia ser melhor. Aqui do outro lado vai ter coisa? Não sei. Aqui compensaria só se todas as paredes fossem dele, mas eu acho que entrar nessa box pra picaretar aquela, porque lembra que ele tava spamando, eu tava editando e reeditando, tava fraca. Então, de todas as paredes pra ele picaretar, essa seria a melhor, mas essa tá na pior situação, porque aqui fica muito fácil pra ele tomar dano do mesmo jeito que eu tomei. Então é complicado. Mas o certo seria ele ir lá pro outro lado, picaretar mesmo. Aconteceu que ele fez a pior coisa que ele poderia ter feito. Aqui, baita acerto meu. Isso, tá? Baita acerto, mano. Percebi desde a hora que o piso tava editado e ele spamando, percebi desde aquela hora que ele ia pular. Já tava na minha cabeça colocar o cone se ele entrar. Na hora que ele entrou, só coloquei o cone. Editei a parede, segurei a parede. Ainda editei a parede, né? Nem precisava, talvez nem precisasse. Mas, mano, que acerto esse final de fight, tá? Eu vou ver todos os erros e todos os acertos do cara. Ou não? Será? Porque se eu ver os acertos. Calma aí. Porque se eu ver os acertos. Vai ajudar vocês. Porque, tipo. Se eu ver os erros do cara. Não vai adiantar muita coisa. Porque, pensa comigo. Se eu ver os acertos e os erros meus. Vai ajudar eu. Porque eu tô acostumado a fazer os erros e os acertos. Então, tipo. Se eu corrigir os erros. Vai me ajudar. Agora, tipo, ver os erros do cara. Nem.
ele não é todo player que eu vou fightar, então, tipo, não tem como eu abusar dos erros dele em outras fights, porque os outros caras vão errar em outras coisas e acertar o que ele errou nessa. Então, acho que não ajuda muito, não. Acho que eu vou pular pra próxima fight e é isso. Então, ó, recapitulando, vocês vão entrar na casa aí de vocês, no replay, e vão analisar toda a fight assim. O que eu fiz errado e como corrigir. Nessa fight, eu percebi que eu tenho muita brecha para subir o high e não sou e não subo. Eu tenho muita brecha para subir o high e não subo. Então, é isso. Essa foi a terceira fight, né? Primeira que todo mundo tinha loot, todo mundo tava bem. Vamos para a segunda analisar, tá? Eu não vou falar meus erros, meus acertos, pelo menos pro vídeo, tá? Mas pelo menos nesse vídeo também tem essa, né? Porque se vocês pedirem aí nos comentários, eu vou fazer sim outro vídeo analisando outra partida, outras fights, falando todos os erros, todos os acertos. Mas chega de enrolar, bora pra próxima fight. Ó, rapaziada, desci pra que nem um calamar pra tentar achar uma kill. Eu ouvi tiro, ó. Eu vim pra que nem um calamar porque eu ouvi tiro dessa fight. E agora eu acabei de ver o cara ali. Não vi. Tá de brincadeira que eu não vi o cara ali. Mas tudo bem. Dei o dano. Dei o pre-fight. Não roubei essa. O cara editou. Roubei essa, não teve o que fazer. Goodbye. É, tipo... Nice fight, mano. Não sei o que falar, tipo... Eu tentei roubar uma parede. Não deu. Fui pra outra. Consegui. Aí eu já esperava que o cara ia fazer a rampa com o cone. Só dei um tiro no cone. Rampa, edita, insta, tiro. Acabou. Rapaziada, ó. Voltei pra safe. Peguei o... Peguei o Rift pra ver se eu acho o cara, porque é muito bom pra achar cara no Rift, tá? Você só vai olhando pra baixo assim, tipo um dronezão, um helicóptero, e tipo, é muito fácil de achar cara. Eu achei aquele cara lá, eu só tava torcendo pra ele não parar na moita, ele não parou, falei ainda bem. E tava torcendo pra ele não ouvir também o meu glider. Aí eu ouvi um tiro aqui, que na verdade era ele usando bolinha. Aí eu já me apressei. Aí eu vi ele lá longeão. Aí caiu a ficha que ele tinha usado bolinha. Aí ele começou a drimar, mano. Mas vou dar um spoiler. Esse cara era tryhardzinho, mano. Mas ó. Com skin de pato. Rodeando a montanha pra ver se tem cara lá embaixo, mano. Não tem cara de botzinho? Ó. Peguei o raio da fight. Esse, ó. Insisti mais um pouco. Ó, roubei a parede. Ó. Roubei essa parede. Não roubei a outra. Já voltei. Porque eu ouvi bolinha. Falei assim, se tiver outro cara e ele entrar pelo mesmo caminho que eu entrei, os dois vai... Um vai vir pela frente e o outro pela trás. Né? Foi inteligente pra caraca e eu fui burro. Foi inteligente de novo, eu fui burro de novo. Ó. E eu tava querendo ser burro de novo, velho. Foi inteligente. Foi inteligente porque eu peguei o cone. Peguei o cone no pixel que ele me deu. Me curando. Curar é muito importante. Eu fiquei full também porque eu vi ele batendo shieldão. Eu vi ele batendo mini shieldão. Ó, ele fez a play do Jones lá, só que ainda bem que não conseguiu o tiro. Mano, ele tava meio de gracinha aí, tipo.
que, tipo, ele fez uma box de madeira aqui em cima, não usou pra nada. Ó, tomou um 130, deve ter tomado. O ruim é que a parede não era minha, nada era meu lá pra cima. E aí acaba que ele givou. Aí eu falei, vou atrás, né, filho? Não sou louco. Caraca, mano, eu perdi muito a visão dele nessa, velho. Vocês viram, tipo, que o bicho tava atrás da parede, tava atrás da madeira, da árvore. O player, o carinha tava atrás da árvore. E eu tava vendo aqui. Aí a hora que ele ia sair de trás da árvore, eu coloquei parede e olhei pra trás. Não vi ele. Aí o que aconteceu? Me curei pra ir atrás dele de novo. Nessa hora, ter usada morreu, caiu assistência pra mim. Aí eu falei, naquela fight ali, o cara não morreu pra mim pra morrer pra outro. Deu a vida, meu Deus, deu a vida contra mim pra morrer pra outro, tá de brincadeira. Aí eu falei, vou lá, né? Vou atrás do cara aqui, eliminou ele. Não tem como ver o cara ali. Olha o cara ali, velho. Beleza, tomou muito mais que eu. Vai dar aquela drimadinha de leve. Ó, esse é meio 50-50 também, porque o piso é dele e tem outra rampa dele ali também. Isso é meio 50-50. Mas acho que não. Esse 50-50, não sei se tem tanto problema. Toma full box, pai. Acabou. É o que eu disse. Eu só vou falar o que eu fiz agora para não demorar muito. Mas essa fight aqui teve bastante erro. Eu vi uns erros ali e agora eu vou voltar para ver como eu corrijo. Mas vocês vão para a próxima fight. Rapaziada, o que aconteceu aqui? Eu não queria ser covarde no nível de ficar dentro de uma moita. Só que, tipo, eu queria muito ganhar essa partida. Aí eu comecei a segurar, tá? Com 5 kills, ó. Com 5 kills comecei a segurar. Ouvi o cara abrindo o drop aqui. E eu vi ele givando agora. Beleza? Então, ele tava na mesma que a minha, tipo. Ele não queria fightar, mas e queria ganhar. Tá ligado? Então aqui eu só queria fightar com o último cara e tava feliz com as 6 kills, velho. Tava feliz com uma vitória e 6 kills. Indo pra safe, indo pra safe. Vou. Eu não queria ser muito hipócrita. Mas, tipo, eu falei que eu tô fora de kill, mas eu também tava atrás desse cara aí. Ele fugiu do drop lá. Só tava fugindo, só tava fugindo. Aqui, ó. Beleza? Ouvi essa fight. Não vi aquele cara ali. Beleza. Aqui vai ser a próxima fight, tá? Marotei. Percebi que ele foi buscar o loot. Dei uma olhada pra ver se não ia ter outro cara. Pronto. Tá dentro da tempestade. Que é tchau, fi. Vai tomando. Aí, beleza? Acabado. Acabado. Acabei com o cara. Bora pra próxima fight, mano. Terminou aquela fight, eu falei que eu queria ganhar de qualquer jeito. Fiz uma torre de três caixas. Isso foi o drop caindo ou sendo aberto? Acho que foi sendo aberto, hein?
Então eu sabia que tinha um cara por aí. Beleza? Aí eu vi a bota, né? Eu vi a bota. E a bota também faz passo. Ah, não, foi ele caindo mesmo. Ó. Ele acabou de abrir. Vi o cara, beleza. Falei assim. Vou esperar ele fightar com outro. Acabou que ele givou. Onde ele ficou? Olha ele vacilando. Meu Jesus. Aí ele givou. Daqui a pouco. Os caras começou a se fightar. Aí eu falei assim, mano. Tenho que chegar pra matar o outro. E acabou que eles se mataram assim mesmo. Beleza, deixei ele usar só 50. Já toma. E foi assim que eu ganhei essa partida. Com 7 kills, beleza? Ah, como assim? Foi com 7, pô. Tá mostrando errado isso aqui. Foi com 7 kills, tá? Foi isso então, ó. Cheguei de SMG pra tentar pular na box e acabar logo. Porque eu tava certo. Tipo, a hora que eu comecei a rushar, eu falei assim, eu quero as 2 kills. Então, eu tentei rápido. A hora que um morreu, eu falei assim, o outro deve estar sem vida. Eu vou chegar só tirando. Fiz isso, o cara realmente estava sem vida. Por causa de eu ter atirado, ele só usou 50 do vira-vira, ficou com 150 de vida. Aí a gente foi para um all-in, que não era bom ter acontecido isso, mas que bom que eu levei a melhor. Mas então, é isso. Analisei uma fight completa mesmo. As outras foi só análise por cima. Se vocês pedirem, eu vou fazer um analisando outra partida, todas as fights completa. E é isso.